Pessoal, esse episódio do No Quintal da Nossa Casa está muito especial. A gente vai falar de uma temática que faz parte da vida de crianças e adolescentes com deficiência, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. A gente vai falar sobre educação inclusiva. É algo que a gente sabe que quem acompanha a nossa casa vive isso em perspectivas diferentes. Eu vivi isso durante muito tempo da minha vida, até hoje, eu sou estudante até hoje, e é um tema que no Brasil começou a ter um crescimento e uma relevância ao longo do tempo. A gente teve um número de crianças e adolescentes com deficiência matriculados e matriculadas no ensino fundamental e no ensino médio, que foi crescendo desde os anos 2000 até agora de uma maneira astrondosa. Entre 2000 e 2005, esse número triplicou. Entre 2005 e 2010, esse número dobrou. E de 2010 em diante, teve um crescimento de mais ou menos 35% a cada ano. Para falar sobre esse tema e para tentar abordar todos os aspectos da educação inclusiva, eu estou com 3 convidados muito especiais para mim, para muita gente, e é um pessoal que trabalhou na prática a educação inclusiva muito antes da gente ter qualquer legislação brasileira que apontasse para esse caminho. Hoje, na lei do Brasil, eu tenho a educação inclusiva espalhada em vários documentos e vários artigos de lei. A Lei Brasileira de Inclusão e a Lei de Diretrizes e Bases são 2 exemplos. Mas para falar sobre isso, e para falar sobre isso numa perspectiva anterior a tudo, eu estou com o Laércio, a Bia e a Ivanise, que eu não vou apresentar quem são vocês, eu vou deixar vocês se apresentarem na perspectiva passada e o que vocês fazem hoje, e aí a gente vai mergulhar nesse tema que tem tanto a ver com todo mundo que segue a nossa casa e que também vive a educação de qualquer maneira no Brasil e no mundo. Então eu vou começar pelo Laércio, que está aqui bem na minha frente. Se apresenta, Laércio, quem é você? Você vai começar pelo mais novinho, né? Vou. Tá bom. Eu sou professor de educação física, né? Trabalhei por mais de 30 anos com educação, né? Aposentado atualmente. Fiz 4 pós-graduações, todas relacionadas à educação, né? Mestrado, doutorado, e me envolvi de tal forma, que eu sou da área de educação física, é um leque imenso, né? E, de repente, numa determinada escola que fui contratado, ela direciona toda a minha carreira para, inclusive, entrar nesse mundo das pessoas com deficiência, que eu não esperava que eu fosse me apaixonar tanto, porque na área de educação física, na época que a gente começou, era muito vanguarda, a gente não tinha onde estudar. Então, assim, no decorrer dessa minha carreira, que eu tive a oportunidade de conhecer o Rafa como meu aluno, fui estudando, fui crescendo como pessoa por conta da educação, por conta da escolha da minha profissão. Bia. Então, resumindo. Bom, sou Bia, me formei, minha especialização em psicologia escolar, porque já sentia que palpitava mais a educação do que a psicologia clínica, e me embrenhei também na mesma escola que Laércio, onde tinha o Rafa e Ivanise, e onde realmente se abriu um novo mundo, uma nova perspectiva de diversidade, de convivência e de inclusão, que a gente ainda nem sabia muito bem o que era isso, mas todo mundo muito apaixonado pela educação, todo mundo querendo fazer, né? E foi o lugar que eu mais aprendi e que marcou minha vida para sempre. Muito bom. Ivanise? Eu sou Ivanise, sou professora de origem, comecei como professora de inglês e português, e já lá atrás, nos primórdios da minha profissão, eu já tinha os alunos com deficiência. Eu tinha que achar um caminho. Para mim era impossível ter aquelas crianças em sala e não fazer nada por elas. E eu fazia
o que se chama hoje de adaptação, não tinha nome naquela época. Era a minha vivência com aquela criança ali. O jovem, né? Eu dava aula para o Fundamental 2, aula de inglês. Como que você vai ensinar inglês para uma criança com uma deficiência, com as suas dificuldades? Ora, eu aproveitava o que ela tinha de bom, o que ela tinha de positivo e trabalhava. Ninguém ficava fora da minha aula. E assim a minha vida foi se pautando pelas experiências, 20 anos de escola pública, e depois eu fui para a mesma escola do Laércio, da Bia e do Rafa. Conheci o Rafa com 7 anos, Rafa. Por aí. Quando você chegou dos Estados Unidos. Foi. E nessa escola já se trabalhava com inclusão sem saber que chamava inclusão. E eu lembro, assim, a vivência que eu mais tenho no meu coração e na minha mente, e eu não vou chorar, hein? Foi o dia que eu trabalhava como uma auxiliar de direção na ocasião, depois eu fiquei diretora da escola, mas como auxiliar eu tinha que cuidar das saídas dos alunos. E eles foram para a horta. E essa horta tinha um terreno irregular. E não é que o Rafa caiu, soltaram a cadeira. Já começou, a gente nem começou ainda. Ai, Rafa, eu não resisto. Não, continua. Eu não resisto, porque deixaram cair a cadeira do Rafa e ele simplesmente capotou naquele morro. E eu entrei em pânico. Eu tinha acabado de voltar, Acabado de chegar dos Estados Unidos. Isso. Primeiro ou segundo ano. Acho que eu estava na segunda série. Segunda série. Foi. Já estava dando dor de cabeça. Já estava dando dor de cabeça. Chama a mãe. E ele rindo. Chama a mãe, chama a mãe. Aí chega a Lucília com a tranquilidade. Rafa, estava de cinto. Ah, tranquilo. Eu não, estava de cinto de segurança. Nem voar da cadeira eu voei. Não voou da cadeira. E os óculos? Está inteiro. Ah, Ivanice, está tudo bem. Tá roxo? Não. Não. Foi assim que eu aprendi, comecei a aprender a trabalhar com uma criança com paralisia cerebral. O Rafa foi a minha primeira experiência, depois tinham outros, e a gente foi aprendendo a lidar com eles com a ajuda dos pais. A Lucília foi brilhante, eu nunca me esqueço, ela e o Wallace, os pais do Rafael. E o próprio Rafael foram brilhantes. E depois eu fiquei diretora da escola por mais 10, 11 anos, mais ou menos, convivendo com essa equipe, né? Laércio e Bia fazendo parte da equipe. E o Rafa saiu de lá no ensino médio, né? Foi no final do ensino médio. Final do ensino médio. Não, eu acho ótimo que a gente está começando esse episódio já falando que a primeira experiência de inclusão que aconteceu nesse ambiente envolve eu capotar da horta e a cadeira também, deu tudo certo. E eu acho que tem muito a ver com o início dessa jornada, né? dessa temática. A gente começou falando do crescimento de número de matrícula. Eu tenho hoje um ambiente em que há muito mais alunos com deficiência dentro das escolas do ensino regular do que o que eu tinha no início da nossa jornada, na virada dos anos 80 para os anos 90. Muito impulsionado por lei, mas também impulsionado por outros fatores que a gente vai acabar falando sobre eles. E vocês pincelaram uma temática muito interessante, que a gente teve a oportunidade de viver, mas não conseguiu nem dar nome para isso direito. Hoje, na educação inclusiva, debate-se muito, por exemplo, a diferença e os desafios, acho que a gente pode começar por aí, as diferenças e os desafios de acessibilizar um currículo escolar ou trabalhar a adaptação do currículo escolar. Isso, acho que esses dois pilares fazem parte do dia a dia de muitas famílias que acompanham a nossa casa ou que têm filhos com deficiência e tal, e esses debates também são muito acalorados muitas vezes. Mesmo sem saber como que foi esse equilíbrio na equipe educacional
dentro dessa escola, já ficou meio óbvio também que eu estudei nessa escola o tempo todo, foi uma escola dentro da escola, em termos de inclusão. E uma coisa que a Ivanise falou, que eu me lembro, acho que o Laércio sabe disso melhor. Ao final da minha jornada, quando eu saí do ensino médio, o percentual de alunos com deficiência dentro daquele colégio era muito alto. Então, ainda houve um movimento das famílias naturalmente quererem levar as crianças para lá, né? Mas antes da gente entrar nessa temática, comentem um pouco dessa diferença, por favor. Qual que é a diferença entre acessibilizar e adaptar um currículo escolar? Como que isso funciona? Bom, eu fico mais à vontade até para falar isso, porque, imagina, ter deficientes, principalmente físico, mas de múltiplas deficiências, numa aula de educação física, até então, né? Que se pressupõe todos com saúde, fazendo as atividades normais, esportivas, que não, naquela época, né, nos anos 90, não tinha nada de Jogos Paralímpicos, não existiam isso, né? Então, assim, eu costumava dizer que o meu sobrenome era adaptação, né? Porque não tinha muito o que fazer. A escola não era rica em material num primeiro momento, depois, com o tempo, foram comprando os materiais, e então a gente tinha que adaptar. E a palavra inclusão era muito nova, a gente estava ainda pensando o que era isso e fomos estudando. Então, todas as semanas existia a reunião dos professores com a direção, que eu comento sempre que foi uma outra faculdade que eu fiz. Então, toda semana uma reunião de professores que acontece na maioria das escolas, né? Existe a reunião pedagógica e tal, só que para a gente era aprendizagem. E a gente estudava, eram estudos. Então, eu como professor, e aqui tem uma diretora e uma orientadora, né? Que elas que preparavam essa reunião, elas vão explicar até melhor como era feita isso. Mas eu, do ponto de vista de professor que tinha, elas vinham com uma reunião, com uma pauta pronta, e a gente se dedicava para se adequar. E por quê? Porque acreditava nesse projeto, certo? Então, a gente, nos primeiros anos meus de profissão, eu dava aula em escola pública, eu praticamente não tinha alunos com deficiência, né? Eram pouquíssimos. Então, e muitos, assim, eram descartados da aula de educação física sem eu poder questionar isso. Tipo, não precisa participar. Não vai participar. Olha só. Simples assim. No dia de educação física, ele não aparecia. Simples. Né? E não contava falta, nada? Não contava falta. Olha, nem isso. Nada. Caramba. Ele tinha... Ele assistia a aula. Não, né? nem isso. Ele era privado da aula de educação física. Caramba. Retirado da aula. Tá. Simples assim. Inclusive, às vezes montavam-se horário para que as últimas aulas dele da turma dele, fosse de educação física para ele poder ir embora. Nossa, eu não sabia disso, Então, que você viveu isso. Vivi isso, né? E aí, isso nos primeiros anos. Depois que eu entrei, 3 anos depois dessa experiência na escola pública, eu fui trabalhar no Parthenon. Fiquei 1 ano e 10 meses fora da escola pública. Quando eu voltei para a escola pública, com a experiência do Parthenon, eu não admitia mais. Eu exigia que os alunos com qualquer tipo de deficiência participassem da aula. Mas foi uma briga que antes não tinha isso pela lei. Foi briga pessoal minha com a instituição, com a escola pública. É ali que eu participava. Eu quero pegar esse gancho do Laércio, que ele é muito bom. Ele acabou de dizer, naquela época não era algo que tinha força de lei, que é diferente do cenário de agora. A gente tem outros elementos para equilibrar, né? Mas eu ainda queria ficar nessa origem para entender de vocês aqui como que foi ter esse movimento de uma maneira tão sólida, mesmo com tanta incerteza, e não tendo nenhuma exigência externa. Como que foi começar isso? Eu acho que a Ivanise pode dar o pontapé inicial nisso, né? Acho que começou tudo com o próprio projeto pedagógico da escola, que previa trabalhar todas as crianças, não se falava em portador de deficiência, era trabalhar as crianças, cada um com a sua individualidade.
vamos trabalhar, vamos reconhecer a criança na sua potencialidade. E aí, óbvio, havia necessidade de adaptações e que eram feitas na medida da necessidade de cada criança. E conforme elas iam chegando também. Sim, à medida que a criança ia chegando, você ia conhecendo e os professores... Aí as reuniões eram importantes, assim como as reuniões só com a orientação educacional também, né, Bia? Eram reuniões realmente de formação, porque ia-se estudar, usava-se o termo, vamos estudar, vamos discutir, vamos conversar sobre essas crianças e trabalhar dentro das possibilidades dela. Nenhum era excluído de situação nenhuma, né? Começando com a educação física e da situação de sala de aula também. E o mais bonito, né? Eu vejo, tinha essa valorização da individualidade. O que acontecia? Os grupos das salas, quando se fazia um grupo de estudo, ninguém rejeitava ninguém. A criança, ou com dificuldade para falar, ou com dificuldade para se comportar até, ela era aceita em todos os grupos. Então, a escola como um todo, ela tinha esse projeto de aceitar todo mundo como era, e os alunos também iam entendendo esse nosso olhar e iam também adquirindo. Não existia rejeição, nem do levado, daquele aluno sapeca, que fazia as artes e que tinha, hoje a gente chama de TDAH, né? Que fazia as artes, nem ele era rejeitado, nem pelo grupo e nem por nós. Nós tínhamos uma paciência, né, Bia? Vamos conversar? Trazíamos, vamos conversar, vamos entender. Acalmou? Volta para a aula. Né? E acho que foi esse olhar de cuidado que já existia no próprio projeto da escola. E um papel muito grande era da orientação educacional, que tinha o acesso direto às crianças, às famílias, e isso foi crescendo. E, é óbvio, nós fomos aprendendo com cada um que chegava. E esse aprendizado foi muito grande, né? Eu já antecipei o meu aprendizado com a sua mãe, mas era com todo mundo. Como eu faço para atender aquela aluna? Conversa com ela, Evanise. E a gente ia lá e conversava. Como eu posso te ajudar? A própria criança falava, eu preciso que você me ajude a ir ao banheiro. Eu preciso que você me ajude a pegar um lanche. E aí eu ajudava, ou era um aluno que já ajudava também. E os funcionários da escola, aquele pessoal que nos ajudou muito, as meninas monitoras, elas tratavam com maior carinho, porque elas também foram introduzidas, vamos dizer, nesse projeto maior. E a gente tinha uma frase de símbolo para nós, que depois a gente foi saber melhor, né? A educação é um ato de amor. Era isso que comandava o nosso caminho, né, Bia? Eu acho que era o grande amor pela educação e por todos vocês, né? Por todas as crianças que trabalhavam. E esse projeto era revisado ano a ano, diante das necessidades que vinham chegando, e nessa revisão era refeito, revisto, corrigido, e a gente foi... A lei propriamente dita surgiu em 2001. Isso. A lei da inclusão. Foi aí, comecinho de 2001, que surgiu a lei da inclusão. E nós, já muito modestamente... Eu já estava saindo do ensino médio em 2001. Olha só. Então, foi interessante, porque modestamente a gente falava, copiaram o nosso projeto. Alguém vazou para Brasília. Bem modesto. A gente já fazia isso. Era assim, Rafa, que a gente trabalhava e revisando e estudando e cada vez mais aprofundando. Eu ainda quero manter agora passar a bola para a Bia, manter essa conversa ainda na base, antes da gente abrir essa porta e falar de participação de comunidade, de pais, etc. e tal. Mas está ficando muito evidente que era uma postura da escola como um todo,
mas que principalmente vinha da liderança e engajava-se professores e professoras nessa mesma missão. Fala um pouco sobre essa importância, por favor, de engajamento, inclusive de desafio de engajamento. Porque eu imagino que durante toda essa história que a gente está contando, você deve ter encarado professor e professora que não queria. Ai, não estou muito afim, não. Como é que era isso? Assim, realmente, como a Ivanise colocou, o projeto político-pedagógico do Parthenon, ele era muito diferente. Né? Ele era muito inovador. Era realmente isso. Cada um na sua potencialidade, na sua individualidade, sendo muito respeitado. Todo o projeto pedagógico, toda a construção do trabalho no dia a dia com absolutamente todos os alunos, com qualquer tipo de necessidade de inclusão, né? Qualquer tipo de necessidade, todos nós precisamos ser incluídos, né? E valorizados. E a escola acreditava muito nisso. Tanto que, assim, num primeiro momento, quando eu fui convidada para trabalhar na escola, primeiro eu fiquei meio balançada, porque minhas filhas estudavam lá, não sabia se isso ia ser. E também por isso, porque eu me considerava uma pessoa sem formação, sem preparo para trabalhar com portadores, pessoas com deficiência, com PCDs, entendeu? Eu não sabia, eu não tinha estudado isso na faculdade, isso não tinha sido algo que fez parte do meu currículo de formação. E eu achava que eu não ia dar conta. Só que é isso, era um projeto em que, na verdade, estava todo mundo junto, entendeu? Todo mundo remando junto. Não era assim, a gente fazia reunião e ensinava o professor o que ele ia fazer. Não. Ó, nós temos esse desafio. O que nós vamos fazer? E aí você pode encarar ele da maneira mais conectada ao seu contexto, né? Sim. Inclua do jeito que você conseguir. Isso, e cada um construía, entendeu? Então, assim, todo mundo, tanto o aluno, o professor, o funcionário, a gestão, todo mundo era ator principal nesse roteiro. Porque todo mundo contribuía, todo mundo era ouvido, todo mundo opinava. E isso, ninguém vinha com saber pronto. Não, olha, minha especialização, isso... Não existia Nem isso. existia, né? Não existia, que acho que foi muito bom, entendeu? Que ninguém era doutor em nada, não tirando o mérito, né? Sim, entendi. Mas, assim, todo mundo estava no mesmo... remando com a mesma força. E, claro, tinha pessoas com um pouco mais de resistência, de dificuldade, mas era tanta vontade... todo mundo, que acabava contaminando, entendeu? Era uma coisa cultural mesmo. Se a gente imaginar até a cultura de ambiente de empresa, é um pilar da cultura daquele lugar onde você trabalha. Exatamente. Então, ou você se enquadra, ou até naturalmente acho que a pessoa ia embora. Exatamente. Algumas pessoas que chegaram ficaram pouquíssimo tempo. Porque não concordavam, não se adaptavam. Não ia. E era isso, era um desafio atrás do outro, né? Em todos os aspectos. Sim. E no dia a dia, né? O ensino médio, né, que para mim era de 8ª, na época não tinha 9º ano, né, então era 8ª ensino médio, né? Como também adaptar esse ambiente para o jovem, né? Então, por exemplo, a gente conseguiu doação de pais, de empresas, de computador para alunos que tinham uma dificuldade, né, motor, uma limitação motora na hora de fazer a avaliação, né? Também a avaliação lá era algo totalmente diferente, né? Falar em avaliação no Parthenon não é o que a maioria das pessoas compreende por avaliação. Eu lembro também. E para quê? Para que esse aluno, essa aluna, pudesse fazer a avaliação com mais facilidade. Então, tinha um computador na carteira desse aluno, dessa aluna, porque era necessário, né? Hoje em dia isso parece tão comum, né? Tem um computador ali. Naquela época,
Era difícil. E era de tubo, né? Aquela coisa gigante em cima da carteira do aluno, da aluna, né? E a escola tinha elevador, né? A escola tinha elevador nos anos 80, 90. Isso. Né? Tinha banheiro adaptado. Tinha. Entendeu? Então, assim, coisas que não existiam e ainda não existem em muitos ambientes. De uma maneira mais democrática mesmo, né? E mais normalizada. Isso. Quando eu cheguei, o elevador não estava pronto ainda, né? Acho que quando você foi para o ensino médio, porque daí... Que ajudavam você o Elias me ajudava a subir escada todo dia. Mas mesmo tendo elevador, né, Rafa? A orientadora sabe como é que funcionava, a gente, né? E sim, vocês desciam fazendo rali. Fazendo arte. O elevador não era usado por você. Né? Não. Para todo mundo que ouvir as histórias que a gente contar aqui, não façam igual, tá? Isso, não. Não sigam o meu exemplo, pelo menos. Mas eu acho, a gente falou até agora dessa fundação, eu acho que é importante a gente resgatar um pouco dessa história, porque, trazendo para o atual, naturalmente, todo pai e toda mãe que vai buscar uma escola para ter o seu filho e sua filha matriculada lá, vai querer saber vai fazer essas perguntas, né? Quais são as suas bases em relação à inclusão dos alunos? Ou pode ter pai que vai já com a lei na mão e dá uma carteirada, ou se abre mais para o diálogo e tal. Então, eu acho legal a gente entender que, para a nossa história, era um valor cultural, foi um valor aprendido. Eu acho que não é demérito nenhum também lembrar que nessa época ninguém tinha estudado essa temática. Eu vou passar essa bola para o Laércio também. E quando vocês começaram a falar da maneira de avaliar o aluno, eu lembrei da minha época de estudante, e para mim fica muito evidente que, mesmo sem saber, a gente meio que já apontava mais para uma acessibilidade da grade do que uma adaptação. Eu percebo o Laércio muito fazendo a adaptação também, mas para mim esse ponto da acessibilidade está conectado à avaliação, porque conceitualmente, até por favor me corrijam se eu estiver errado, quando eu falo de acessibilidade, eu estou falando de um planejamento em que, nesse planejamento, eu torno aquele conteúdo curricular acessível para todo mundo. Muitas vezes eu até nem sei que cara que a minha sala vai ter, mas eu já penso em maneiras e ferramentas de entregar o conteúdo de uma forma que todo mundo vai entender o que eu estou falando, ou vai ter acesso a esse conhecimento. A adaptabilidade é muito do que a gente viveu na prática, especialmente na aula de educação física, de você ter um aluno com uma característica A, B e C, e aí você vai olhar para aquele aluno e vai adequar a sua prática para que aquele aluno participe desse cenário como um todo. Só que eu acho não, a gente conseguiu equilibrar isso de uma maneira tão interessante que está ficando irresistível não trazer essa prática para hoje e imaginar, ok, e se fosse hoje em dia, que eu tenho, como eu comentei no começo, um número muito maior de alunos com deficiências diferentes, inclusive na mesma sala, que é uma vivência que eu não lembro de ter tido. O que eu lembro é que a gente tinha alunos com deficiências diferentes, mas em anos diferentes. Da minha sala eu era o único. Isso. Aí no ano anterior tinha uma outra pessoa, no ano para frente tinha uma outra pessoa. Você era o único em termos de deficiência formal, né? Fala mais sobre isso. Porque, então. assim, depois de um tempo, eu acredito que as deficiências normais, digamos assim, né? Deficiência auditiva... no sentido da medicina mesmo. Deficiência clássica. As clássicas, depois de um tempo que a gente estudou, para mim era o que menos importava. Olha que loucura. O que passou de um tempo, porque a gente até não usava mais o termo inclusão, a gente só falava de diferenças. Né? Ficou mais fácil da gente tratar as aulas quando a gente incorporou isso. São diferenças. Uma pessoa com mobilidade baixa era diferente de uma com mobilidade alta e o deficiente. Então, essa palavra, para mim, ficou mágica. Né? São diferenças. Para mim, a pior deficiência era a emocional. Os alunos com deficiência emocional davam muito mais trabalho. Né? Então, isso não entra como deficiência clássica.
não é? Então, assim, aquele que está depressivo, aquele que está chato, aquele que está no dia ruim, esses davam mais trabalho, né? Depois de um tempo. No começo, sim. Puxa, como é que eu vou fazer com o Rafa? Aquele cadeirante mala, viu? Fica lá. O que eu vou fazer? Eu era um bom aluno, vai. Era bom aluno, estou brincando. Mas, assim, uma das coisas que eu achei que mais deu certo era a transformação das salas, não fisicamente, mas com os alunos. Salas com alunos com deficiência eram mais tolerantes, eram mais unidas, né? E o exemplo talvez maior da sua turma, que até hoje são unidos, né? Se encontram e tudo mais. Eles davam, seguinte, às vezes eu chamava eles, falava, tem isso para a gente fazer. Como é que o Rafa vai fazer? A turma, não, nós vamos fazer assim. Então, eles participavam da própria criação da aula. Não era só eu que entrava com as ideias, mas a turma toda entrava com a ideia de adaptação e de formalização de como o Rafa ia participar, né? Mas depois de um tempo, Rafa, as salas começaram a ter mais de um deficiente. Com deficiente. Né? E aí, até por conta da lei aí, dos anos 2000, eu tive salas no ensino público com 3, 4 pessoas com deficiência. E aí, inclusive com múltiplas deficiências. Aquele que não conseguia nem mexer a mão, nem perna, nada, participando não conseguia nem falar direito, participando das aulas de educação física e com empenho e querendo mais, sabe? Então, foi uma evolução e para mim, depois desse tempo, ficou fácil por toda a história e o alicerce que o Parthenon deu para a gente. E essa mudança de chave, a hora que a gente parou de falar de inclusão, de deficiência, de adaptado, e começou a falar das diferenças, para mim isso virou a chave. Eu falei, puxa, eles são diferentes. E aí a gente tem que dar um jeito. Eu acho que essa terminologia ela é tão interessante porque em momento nenhum, e dá para a gente falar com bastante propriedade, em momento nenhum a gente está defendendo a ideia de irrelevar a característica de um aluno ou de uma aluna. A ideia não é essa. Até eu, depois de adulto e falando de inclusão em outros ambientes, no ambiente corporativo, por exemplo, eu sempre bato na tecla de que a ideia não é você dizer que você trata como se não tivesse. Isso é um grande erro, na verdade. Sim. Você olhar para uma pessoa com deficiência e tratá-la como se ela não tivesse essa característica. É levar a característica em conta, mas, ao mesmo tempo, entender que ela é uma das possibilidades de diferença, que outros alunos têm outras diferenças diferentes daquela diferença. Falem um pouco mais sobre isso. Como que é isso do ponto de vista da pedagogia e da liderança e dessa dinâmica de sala? É interessante, Rafa, porque já naquela época se ouvia falar que buscavam a escola porque tinha um trabalho nessa escola de aceitar todas as crianças. Isso já era... Volto a falar, fazia parte do projeto pedagógico. Quando a escola se formou, vieram crianças de várias escolas. Né? E pela origem da escola, por ser uma escola ligada a uma instituição espírita, né? Eles mesmos se encarregaram de fazer essa propaganda, eu diria, que nós vamos aceitar todas as crianças. Então, o que aconteceu? Vieram crianças de várias escolas, inclusive aquelas crianças que não eram aceitas, ou que eram postas de lado por todas as razões. E aí, a emocional que o Laércio falou, era, na época, talvez a principal. Nós tivemos que aprender a lidar com essas diferenças também no emocional. E era um preparo que nós íamos buscar também, né, Bia? Então, além disso, a gente tinha esse estudo, essa preocupação. Recebíamos. À medida que a escola foi caminhando e que nós fomos trabalhando com as diferenças, mas que para nós elas eram consideradas, como que eu vou dizer... que nós tínhamos que trabalhar com a potencialidade, não vamos falar com diferença, com a potencialidade daquela criança.
Então, como nós trabalhávamos com o que ela tinha de potencial, a escola foi crescendo. E foi chegando gente de várias outras. Eu me lembro até de uma determinada situação. Aqui essa criança não estuda. Vai lá para o Partenon que você consegue. Olha só. É Nossa, Sim, tivemos isso, né, Bia? Várias, Né? várias. E aí, realmente, essa criança foi para o Partenon, ela entrou na sala de aula, já foi bem recebida, e aí nós fomos trabalhar com o potencial dela. Né? E nós trabalhamos, e todo mundo, né, todos os projetos que nós fazíamos na escola, desde o projeto do planejamento, o nosso planejamento era bimestral, e considerando sempre o que se fazia em sala naquele momento, ele era corrigido mensalmente. Como avaliação, ela era processual. Nós avaliávamos os alunos ao longo do processo. A criança tinha dificuldade? Tá, vamos dar uma outra oportunidade para essa criança? Vamos dar uma outra oportunidade. Vamos fazer uma refacção do seu trabalho? Vamos fazer uma refacção. E a criança ia vendo que ela podia, que ela conseguia. Ela tinha oportunidades para mostrar o que ela tinha aprendido. Não era aquela, não aprendeu no dia da prova, fica para recuperação do final do ano. Não, nós tínhamos o projeto da recuperação paralela. A cada bimestre nós estávamos fazendo. A cada prova, né? A nossa avaliação na época não tinha data marcada. Nossa, eu lembro. A primeira reação era que horror, não tem data marcada. Não tinha, porque você avaliava o dia a dia. A prova formal era mais uma avaliação. Mais uma avaliação, exatamente. E que, na verdade, foi surgir lá no ensino médio. No né? ensino médio mudou. A gente colocou, exatamente. Por quê? É verdade. Pela necessidade de adaptar ou dar acessibilidade para vocês para uma prova de vestibular. De vestibular. Isso. Então, só por essa necessidade de vocês sentirem um pouco esse tipo de ambiente que a gente passou, então, no ensino médio, também não foi logo de início, a ter prova com data e dia marcado e tempo totalmente estabelecido para fazer. Porque a Ivanise colocou muito bem, a nossa avaliação era processual. Ela fazia parte. O professor terminou de trabalhar um conteúdo, um assunto com o aluno, ele faz uma atividade para ver como foi a compreensão do aluno sobre aquele assunto. E era tanto... Então, era muito natural. E assim, não acabava com a vida do aluno se ele não conseguisse fazer ali naquele momento. Não. Porque era realmente uma avaliação, um diagnóstico, e não uma sentença de morte. O aluno recebia o caminho para ele continuar. Era um diagnóstico. Isso. Olha, a coisa não está boa aqui, vamos por ali. Né? Uma coisa que me mostra, assim, que você falou, Rafa, que muito importante não é a igualdade. Não, então, vamos inserir, então vou tratar você igual a mim. Ninguém é igual a ninguém. Né? Exatamente. E cada um tem as suas especificidades, suas necessidades, e cada um tem que ser respeitado, né? E ajudado naquilo que ele está precisando. Né? Então, acessibilidade em movimento, né? ou qualquer pessoa, uma pessoa mais tímida, uma pessoa numa síndrome do pânico. Né? Então, assim, é isso. Então, isso que é importante, não é o igual no sentido, vem cá, mas como é que eu chego aí, se eu sou um cadeirante? Né? Então, onde está a igualdade? Né? E como que esse vem cá vai funcionar? Né? De que jeito? Exatamente. Eu quero começar agora, já que a gente falou bastante da fundação, eu quero começar a abrir um pouco mais essa porta e trazer para o nosso debate um outro pilar super importante, que é, sim, a participação das famílias no processo. A gente deu uma pincelada aqui na história da minha mãe, mas eu tenho certeza absoluta que outros pais e outras mães também apoiaram vocês no processo e também não. Eu imagino que vocês também tiveram grandes desafios que envolvem essa participação ou não participação da família.
Aí trazendo mais para o agora, que a gente já também pincelou, as salas com outros alunos, com características diferentes e tal, e eu tenho um engajamento diferente também. Para quem continuou em sala de aula pós-Parthenon, o que vocês percebem da importância da participação da família no processo? Boas práticas, boas histórias. E o que vocês perceberam ao longo de toda essa jornada que, putz, isso aqui poderia ter sido diferente? Falem um pouco sobre isso. Olha, eu me lembro da chegada dos nossos alunos com síndrome de Down. Foi um projeto muito bonito, trazido pelos pais. Os pais vieram com 4 ou 5 crianças, queremos os nossos filhos estudando aqui. Mas, para isso, nós vamos trazer o criador desse projeto, que é lá da Espanha, que era o projeto... já vou lembrar o nome. Vocês vão ter o professor lá da Espanha, que criou esse projeto, ele vem para cá trabalhar com vocês e explicar como funciona. Então, nós tivemos o professor da Espanha, nós tivemos todos os pais presentes conosco e todos os terapeutas que as crianças tinham. E nos ensinaram, nos deram aula sobre como trabalhar com a criança com síndrome de Down. E aí a gente aprendeu até mais um pouco, na época, lembra? Da antecipação, como era importante. E isso passou também para o planejamento dos professores. Eles passaram a considerar esse tema. O que é antecipação? Eu antecipo para aquela terapeuta, daquela criança, o que nós vamos trabalhar. A terapeuta trabalha com ela lá, ela vem para a escola já sabendo do assunto que vai ser tratado. Então, isso nós devemos a quem? Aos pais, àquele professor espanhol e aos profissionais que trabalhavam com eles. Então, nós tínhamos isso. Em outras situações, nós também tivemos profissionais, fisioterapeutas, nós tivemos outras pessoas que vieram trazer ajuda para nós. Está mais do que na hora da gente trazer tudo isso que a gente comentou para o impacto no ambiente mais importante, que é a sala de aula. Afinal de contas, qual que é o resultado disso tudo dentro de uma sala de aula com alunos com deficiência e alunos sem deficiência, convivendo ao mesmo tempo, né? E foi uma abordagem educacional em que eu realmente me sentia muito incluído. Então, acho que vale muito a pena a gente compartilhar algumas histórias que eu até hoje não sei como vocês deixavam ele fazer certas coisas. Então, o que você fazia mesmo? Como que era essa construção? A gente falou das Paralimpíadas. O que era esse conceito? Eu não vou nem dar spoiler. Como que você fazia? Bom, assim... Fazia parte do projeto pedagógico. Ela fazia parte do projeto pedagógico. Eu cheguei na escola já com um projeto, né? Eu cheguei depois, né? Então, já encontrei professora, a Cláudia, por exemplo, de educação física, já em prática com esse trabalho de diferenças que eu aprendi muito com ela, né? Assim, a gente conversando e tudo mais. Então, era uma professora que ela queria vencer os desafios também que apareciam, né? Então, uma excelente professora que me ajudou muito no começo, quando cheguei lá, né? Então, a gente já se conhecia de um outro... Eu fui coordenador dela num clube, né? Olha quem diria, né? Mas por um pouco tempo. E ela muito despachada, tal, então me ajudou bastante. E, inclusive, assim, só abrindo um aspas aí que foi falado sobre formação dos professores, né? Que a Vanise falou, a educação física aparentemente está um pouco na frente, né? Ela tem uma disciplina nos currículos chamada Educação Física Adaptada, né? Então, isso já há 2 décadas ou mais, né? Não sei direito. Então, assim, mas quando eu comecei não tinha, né? Minha formação eu não tive também, assim como não tive montanhas, não tive aventura na formação e foi colocado na escola, né? Luta, esse tipo de coisa também não tive. E a gente fazia luta nas aulas de educação física, né? Então, assim, são coisas que a própria escola permitia que a gente fizesse.
colocar coisa nova, coisa de vanguarda, não só em educação física, em qualquer disciplina. Se tivesse alguma coisa nova que fosse colocada, a gente tinha liberdade para fazer isso, né? Como eu sou apaixonado por educação física, eu gosto de tudo. Então, eu fui convidado para áreas específicas da educação física para trabalhar, que eu olhava, e cheguei até a fazer, mas falei, pô, o que eu gosto é educação física escolar, porque lá eu posso fazer tudo. Eu sou apaixonado. E isso me permitiu colocar, ser vanguarda, e gerou até o mestrado, né? Meu mestrado é em atividade de aventura, em práticas corporais de aventura, que não existia, né? Eu comecei, eu fui um dos pioneiros no Brasil, né? Não se chamava aventura antes, né? Porque eu já praticava, eu explorava a caverna, eu fazia uma série de práticas de aventura que eu achei possível naquela escola. No Parter não foi possível, porque eu peguei uma turma, a primeira turma de ensino médio do Parter, né, no primeiro ano, disposta a coisas novas também. Era uma turma grande, né, de alunos que queriam algo mais. Quando eu cheguei, eles praticamente não tinham educação física. O meu antecessor, ele dava aqueles jogos, esqueci o nome, de meio que tabuleiro, que eram feitos na aula, na outra aula, que eram 3 aulas na semana, a outra aula era chamada de aula livre. Aula livre não é aula, é livre. Né? E eu aceitei isso num primeiro momento, depois eu cheguei para os alunos, falei, vou ter que apresentar para esses alunos um projeto novo para ver se eles topam. E sem conversar com a direção, eu expus na lousa vários conteúdos para o segundo semestre. Tá. Foi assim que começou. Aí eu quis um nome forte, né? Chamei de montanhismo selvagem, né? Práticas de técnicas verticais, escalada, esse tipo de coisa, né? Pus lutas, mas chamei de defesa pessoal. O pioneirismo foi com essa turma de ensino médio, então, que era a primeira. Depois, você botou na lousa, vocês querem aprender montanhismo selvagem e defesa pessoal, pessoal? Foi isso que você colocou para eles? Eu coloquei para eles votarem o que eles iam querer no segundo semestre. Porque aquilo que eles estavam fazendo, para mim, não era educação física. E você não falou com elas antes? Não. Depois ele veio com a proposta. Mas já aceita pelos alunos, né? Aí já não tinha o que fazer. Todo mundo já estava lá esperando a resposta. E vocês iam falar, não. Como assim? Fazer uma viagem lá para a caverna. A primeira viagem foi para o Pico das Cabras, aqui em Joqueji. Muito mais inocente. Isso era durante o período de aula. Mas o começo foi isso, né? Deu certo, né? E aí o que eles Não, eles escolheram primeiro montanhismo selvagem. Lógico. No nome, né? Só que a gente não tinha material, né? Na escola, não estava preparado para fazer isso. Então a gente fez adaptação, né? O tema, meu sobrenome não é adaptação. Aí eu peguei cordas que a escola tinha, alguns equipamentos que eu tinha, pessoais, poucos equipamentos, né? Tinha 2 cadeirinhas, uma feita artesanalmente com cinto de segurança de carro, né? Essas coisas. Nossa Senhora. Que não tinha, nem para vender a gente tinha, não tinha lojas naquela época de importação de material. Cordas de montanhismo eram todas importadas, muito caro. Então eu fiz adaptações com o material que tinha, eu duplicava a segurança, triplicava às vezes a segurança, porque o material não era específico. É super interessante perceber como que os elementos se conectam, né? A gente, desde o começo, está falando de planejamento e acessibilidade. Aí a Ivanice falou da participação dos outros pilares. Aí o Laércio está trazendo a introdução de um conteúdo super popular, não dá para dizer que não, mas que ele apresentou ele quis a opinião dos alunos. Sim. E aí, essa ideia de querer a opinião dos alunos, a gente já pincelou isso aqui, mas ficou uma prática muito comum dentro da sala, a inclusão ter o protagonismo dos colegas também. Isso é evidente. Eu tenho milhares e milhares de histórias que conectam com essa ideia. E eu acho legal a gente continuar a falar dessa prática de educação física sem perder de vista esse elemento, porque a gente está esbarrando num outro que é super importante, que é o elemento do bullying, que é uma temática tão relevante, sempre foi, e hoje é muito mais.
Porque eu tenho hoje uma força de lei que coloca os alunos com deficiência dentro da sala de aula. Eu tenho, por motivos variados, um aumento grande de diagnósticos sendo feitos. E o avanço da ciência, do estudo, que é bacana. E eu tenho uma consequência disso. E eu tenho ambientes escolares que vão aceitar melhor e aceitar não tão bem assim. Tudo isso que eu acabei de falar. E o Parthenon era um ambiente que eu não encontrei outra palavra, mas empoderava o aluno, os alunos no processo. O que eu estou querendo dizer é que os alunos também contribuíram muito para uma sala de aula com a inclusão, Sim. mesmo ainda sendo uma sala de aula. Minha turma dava trabalho. A minha turma não era santa. Mas tinha esse equilíbrio, né? Então, mas era um equilíbrio do respeito. Sim. Entendeu? Vocês eram adolescentes. E vocês eram adolescentes. Eu era adulta da relação, a orientadora. Sim. Entendeu? Mas a relação era pautada no respeito e na diversão, né? Todas essas loucuras do Laércio... A gente participou. Eu estava em todas. A Bia... Eu estava junto em todas. Vamos só deixar mais material, porque a gente está lembrando da história e a gente não está dando nome aos bois. Pessoal, a evolução desse conteúdo que o Laércio trouxe aqui agora, do montanhismo selvagem, ele ensinava montanhismo selvagem na sala de aula, dentro da escola, com os materiais que a gente tinha, e eu sempre fui incluído. Tanto no montanhismo quanto na defesa pessoal. Eu também lutava da maneira que dava, mas você me tacava no tatame igual os outros alunos. Vai aprender a cair igual todo mundo. E me jogava lá, e me jogava lá, e me jogava lá repetidas vezes. Esse elemento é tão legal porque acho que, primeiro, tem uma outra coisa que a gente não pode perder de vista. Eu tive amigos que cresceram comigo no Parthenon, né, que a gente estudou durante muito tempo na mesma sala. Isso contribuiu bastante. Mas, ao longo do caminho, a gente teve gente que entrou e o rolê já estava acontecendo. Isso é um outro ponto que eu sempre lembro muito. Pegando carona aqui com o que vocês falaram, a Bia e a Evanice, já era uma cultura tão consolidada da inclusão que eu falei aqui do bullying, mas eu não sofria. Eu nunca fui vítima de bullying diretamente em todo o período do Parthenon. Eu sei que tinha aluno que tirava sarro da minha cara nas minhas costas, mas nunca foi de uma maneira direta, tirando sarro de mim diretamente. Mas eu tinha bons amigos dentro da sala. E não era todo mundo, eu não era amigo de todo mundo, eu era amigo de alguns muito bons amigos próximos a mim. Então a impressão que eu tinha era que se alguém de fora chegasse no meio do caminho e quisesse se engajar, vamos tirar sarro do cadeirante, ninguém ria. Eu não lembro das pessoas darem corda, os alunos, nem vocês aqui, dos alunos darem corda para esse tipo de coisa, porque não combinava. Não pegava bem. Não combinava bem com a cultura do colégio. Aí, trazendo tudo isso, então, de volta para a educação física, como eu estava comentando, o Laércio ensinava montanhismo selvagem no colégio. E aí tinha uma grande prova dessa matéria. A grande prova, de uma maneira bem direta, era levar 90 adolescentes para o PETAR, que é um parque ecológico. Vai lá com todo mundo. E a minha história para a entrada no PETAR é super interessante. É algo que eu gosto de lembrar, eu gosto de contar. Ele sentou comigo e falou assim: Rafa, eu acho melhor, nesse primeiro ano você não ir. Por quê? Porque os seus colegas não estavam preparados para isso. Uma coisa que você comentou, seus colegas e os colegas das salas de aula, eles entendiam o processo da escola. Isso era nítido, né? Todo esse bastidor de inclusão da escola, ele era passado para os alunos, às vezes não formalmente, mas era culturalmente. Era a cultura da escola. Era a cultura da escola. Então, assim, para dar certo,
uma atividade mais extrema como essa, tem que ter o engajamento da turma, de todos. Mas um cuidar do outro, não só cuidar do cadeirante, né? Então, e tem história que a Bia acompanhou, que eu gosto de contar também, porque assim, o Rafa foi para uma região que não é feita para pessoas com deficiência física. Absolutamente, não é. Ele foi não em cavernas que não tem a menor acessibilidade. Já é difícil para quem não tem problema físico nenhum, que para um atleta já é difícil entrar em algumas cavernas. E ele foi, né? A gente deu um jeito de colocar ele usando tirolesa, técnica de várias formas com corda, mas ele entrou na caverna difícil de entrar. Então, assim, esse é um exemplo. Né? E você sentiu outros exemplos? Sim. Quem montou uma série de atividades que você fez foram os seus colegas. Olha só. Né? Então, por mais... Inclusive, transportar o Rafael do ônibus até o alojamento. E a gente tinha que passar por cima de um riacho e a gente atravessava em cima de uma tabuinha muito estreita. Pinguela. Uma pinguela, exatamente. Era sem cadeira, né, Bia? Sem cadeira. Não, era uma pinguela, Ivanice. A gente com a mala nas costas. Não sabia. Eu, Bia, né? Tinha pavor. Eu mirava o outro lado do riacho e ia. Eles levavam o Rafael nas costas, entendeu? Põe a cadeirinha, põe o Rafael nas costas. Põe a cadeirinha de montanhismo no Rafael para fazer o transporte. Então já começava ali, não precisava nem ir para a montanha, né? O que a gente está falando aqui, a gente não está incentivando que as escolas hoje façam montanhismo selvagem e levem seus alunos com deficiência para dentro da caverna com água, como eu fui. Mas pondera-se só. Eu sei que você vai ponderar, eu sei que você vai. Só que tem um elemento muito legal para a gente trazer para o presente que é muito evidente. Vocês incentivavam de uma maneira ou de outra, durante vários momentos também, um vínculo de confiança. Quando eu, às vezes, ouço histórias de recentes, de inclusão de alunos com deficiência agora, pré-adolescentes ou adolescentes e tal, eu percebo que esse elemento ele é inexistente. É uma batalha, porque parece ser uma batalha mesmo, que é brigada pelos pais daquele aluno de uma maneira, por aquele aluno de uma outra maneira. Só que a sala de aula onde ele está envolvido não está envolvida nessa batalha, não acolhe essa batalha. E aí fica alguém ali levantando uma bandeira. Como que a gente constrói esse vínculo? Trazendo para o agora, o que vocês diriam para quem está com essa dificuldade e enfrenta esse desafio? Assim? Como que a gente compartilha o desafio da inclusão com todo mundo envolvido, inclusive os alunos que não têm deficiência? Como que a gente faz isso? Não sei se eu posso falar, assim, eu acho que a experiência do Partner me levou a fazer o mesmo, né, algo parecido em outras escolas que não tinham a mesma estrutura. Né? Então, eu sempre, antes do Partner, eu dava aula na escola municipal e continuei e aposentei na escola municipal com 30 anos de aula. E com a experiência do Partner, eu pude fazer o mesmo nas outras escolas. Né? Não com a mesma estrutura, não com a mesma conversa, né? Com a mesma preparação, mas usando da mesma experiência. E eu sempre falava isso nas reuniões dos professores, e os professores iam entendendo esse caminho, que salas de aula com alunos com deficiência são melhores. Né? E eu explicava por quê. Né? São mais tolerantes, são turmas que têm uma empatia maior. Né? Mas como conseguir fazer isso? Né? Então, no caso da educação física, né, eu acho que é meio privilegiado. Os alunos, o professor tem que tomar essa iniciativa. Olha, o conteúdo da aula de hoje é assim que vai acontecer, tal, pá. Beleza. Só que na aula, na nossa sala, tem o Rafa. Como é que nós vamos fazer para o Rafa fazer esse conteúdo? Então, discutir isso com os alunos e não chegar só com a coisa pronta. Impondo. Eu já sabia o que poderia ser feito, né, nas salas, mesmo, né, porque já tinha experiência do parto, né?
Então, chegava, eu já sabia o que ia acontecer. Mas nunca deixei de dividir isso com os alunos. Então, isso é envolvê-los. Isso faz parte da aula, né? Então, uma atividade que todos têm que tomar, não só com deficiência física, né? Alguma coisa, algum outro tipo de situação que o aluno estava passando, está com o braço engessado, não sei lá. Sim, né? sim. Tá, então como é que ele vai fazer a aula? Se alguém tem alguma sugestão? Eu já estava com uma sugestão, com uma série de possibilidades para fazer com aquele aluno. Como já, né? Vai fazer parte teórica, vai participar da aula. E às vezes eu expunha isso para os alunos. Falo assim, olha, a sua participação pode ter vários aspectos, né? Tem um espectro aqui para você escolher. Prazer. A característica, né, da escola, nesse momento, não é a prioridade o conteúdo. É como usar esse conteúdo. Exatamente. Que era o nosso grande projeto, né? O conteúdo é uma era o meio, exatamente. Ele é ferramenta, ele não é fim em si, né? Não se pode fazer, nem com um portador de deficiência, nem com uma outra criança, essa prioridade com o conteúdo. Isso mesmo. Vamos trabalhar o grupo, vamos trabalhar a possibilidade da criança ir construindo esse conhecimento, essa sua prática, sem ter a prioridade. A formação, né, diretora? Isso faz parte da formação como um todo. Então, esse era o grande segredo. Estava no nosso, em cada célula nossa da parte. Né? A gente nem... Num primeiro momento, você falava isso para os pais que chegavam na escola, eles até assustavam. Mas e o vestibular? Calma, vamos chegar lá, que a prioridade não é o conteúdo é um meio. E deu certo, Rafael. Pior que deu, você sabe que deu, porque a gente tem alunos, a gente tem lembrança hoje, vindo para cá, a Bia e eu fomos lembrando o que um faz, o que o outro faz. E assim, uma coisa que pode parecer esquisita, né? Que pode parecer esquisita, mas um exemplo que eu vou dar do que marca o projeto político-pedagógico do Parthenon, o Código de Correção. É verdade. O Código de Correção já mostrava o respeito pela construção do conhecimento pelo aluno. Exatamente. É uma escola que eu acho que as pessoas não vão entender, né? Que o caderno do aluno se colava no primeiro dia de aula, um códigozinho na contracapa, e esse código ia crescendo em símbolos, né? E exigências. É verdade. No decorrer dos anos. Por quê? Porque o professor não rasurava, não riscava a produção do aluno. Não invalidava o que ele não fez, invalidava o que o aluno fazia e ele não punha de novo uma sentença de morte. Ele punha um caminho. Então, se ele punha um código X na frente daquela frase, o aluno ia olhar aqui no código de correção e ele ia ver, tem um problema de concordância. Qual é o problema de concordância? O que eu tenho que fazer aqui? Pronto. O próprio aluno constrói e ele aprende. Qual o objetivo de você avaliar o aluno? Não é dele aprender? Então esse código de correção, para mim, já é o sinal do respeito e desse projeto político-pedagógico, da construção pelo aluno, do empoderamento. É uma palavra que está muito na moda, eu fico um pouco incomodada com coisas que ficam muito na moda, mas é uma verdade. Era o empoderamento do aluno. A gente era muito de vanguarda, fala a verdade. Né? A gente empoderava, a gente fazia inclusão. Desculpa. Eu queria lembrar que, quando eu entrei na escola, era linha construtivista. Né? A gente estudou sobre isso, teve palestrantes, né? Produtores de livros. Com o decorrer dos anos, a gente superou o construtivismo. Né? A gente já não chamava mais uma escola construtivista. Então, a gente chegou a arriscar até chamar de escola holística, mais para o final dela. Né? Já estava a Sônia, tinha voltado. Né? Então, por quê? Porque, realmente, o termo construtivismo, que na época era vanguarda até para as escolas, poucas conseguiam se adequar verdadeiramente à linha construtivista, a gente viu que já estava restringindo o trabalho. Nós superamos isso aí, fomos mais além. E isso, até comparando com outras escolas que se diziam construtivistas e não chegavam próximo a esse tipo de... Me lembrou essa ferramenta que a
que a Bia falou, nisso que a gente já não se enquadrava mais. A gente fazia muito da linha construtivista, sim, ainda, porque coisas que dão certo. A gente acreditava na maneira de construir. Só que foi inserindo outras linhas para ir adequando e crescendo. Né? Então, eu quis até chamar a atenção disso, que realmente a gente já não era mais no final da escola, no final da história da escola, mas chamada de construtivista. A gente arriscava ter chamado de... A gente não cabia nos rótulos. Né? A gente já estava além disso. Ponto, né? A gente nunca quis ficar dentro de uma caixinha. Né? Exatamente. Tudo que podia agregar e ampliar o nosso olhar era muito bem-vindo. E aí, voltando nos pais, todo mundo era bem-vindo. E os pais eram fundamentais. E desculpe, Rafa, mas Lúcia e Wallace foram fundamentais. Fundamentais. Não é, entendeu? Nenhum tipo de coisa... Foram fundamentais. A visão que eles já vieram com um olhar que também nos contaminou. É isso que eu estou dizendo. Todo mundo aprendeu, todo mundo. Entendeu? Sim. E o olhar deles foi muito importante. Eles realmente são especiais para mim, mas milhões de outros pais. E é isso, os pais nos procuravam porque já acreditavam. Sim. Porque a gente já era vendido na praça, entendeu? Isso. Como diferentes. Já tinha isso consolidado, isso. Né? A gente já era diferente, não sabe? Quer dizer que a gente não tinha que, no cotidiano da gente, conversar com os pais, as reuniões dos pais. Sim, né? Tinha que tudo sempre aparar as arestas. Porque... Mas, já que a gente está falando de pais, e a gente precisa encerrar, eu queria dedicar esses últimos minutos para contar a história. Que eu não vou nem dar pista do que é, mas a gente falou... Eu acho que é uma história que junta tudo, inclusive a correlação entre matérias diferentes. Porque eu lembro que você envolveu ali o professor de física para explicar polia, para tentar fazer um negócio. A gente O que você fez mesmo? Esse projeto do Montanha Selvagem, né, era talvez o principal ali da educação física no ano. Mas existiam outros, né? Mas, assim, digamos, vamos pegar nesse. Como a viagem para o Petar foi algo que ficou institucionalizado, ia acontecer todo ano e deu certo e tudo mais, acabou tendo uma interdisciplinaridade, quase uma transdisciplinaridade. Né? Por quê? Porque e a gente ia para uma região muito rica em natureza, com história. Então, envolvia a história, foi o primeiro ciclo do ouro, lá, a região do Petar. Química, a formação da caverna é muito química, então o Atilhão, né, o professor entrava também com isso aí. A física, até por conta disso, da relação que a gente fazia, principalmente quando ia montar uma tirolesa, a gente usava as polias, né, todo esse trabalho das forças, distribuição de força, de carga e tudo mais. Né? Então, assim, geografia, né, a questão dos relevos. Então, assim, quase todas as disciplinas entravam. Filosofia, entrava... Todas, na época que a gente estava se preparando para ir para essa viagem, elas trabalhavam, de alguma forma, com o próprio conteúdo, usando a educação física como pilar, né, esse projeto. E aí, o auge... No meu último ano, você teve uma ideia. No começo do ano, assim, era ano de Olimpíada Cultural, né, que era a cada 2 anos, e aí a gente fazia uma abertura maravilhosa, todo ano, cada ano melhor que a outra, né? Verdade. Foi mesmo, e a gente caprichava, e era uma injeção não só de energia, de dinheiro, porque era caro também. Era caro. Caro. Né? Grande. Nossa, era muito bonito. Muito forte. E a gente fazia num ginásio, que não era da escola, né? A gente usava o ginásio de um clube ali próximo da escola, e cada ano a gente ia, e eu sempre discutia como que seria a abertura. Apesar de eu ter algumas ideias, eu buscava a ideia dos alunos também, a gente fazia um trabalho para surgir essa abertura, como que ia ser, de uma Olimpíada que chamava cultural, porque não era só esportiva. Né? Tinham várias outras provas. Tinha competição de pintura, de teatro. Sim, de teatro. Era bem legal. Era bem legal. Então, ia muito além de Olimpíadas. Né? Sim, o nome Olimpíada Cultural, porque envolvia praticamente todas as matérias.
E aí, no começo do ano, eu lembro que eu cheguei para você e falei assim, Isso. este ano Aham. você vai participar da abertura Vou. e se você vai voar. Vou voar. Sair do chão. Isso foi no começo do ano. Foi no E a começo abertura do no ano. segundo semestre. Isso. E eu já estava com uma ideia assim. Ah. Aí deixei, vamos lá, vamos trabalhando. Aí trabalhamos o conteúdo de montanhismo, fizemos todo o processo. Só que a turma dele, essa turma, ela se envolveu de tal forma com as técnicas de montanhismo, alguns viraram profissionais, né? Não só dessa turma, mas alguns, no decorrer, viraram profissionais da área, ou viraram até competidores, trabalhando com isso, né? Então era um pessoal bem engajado que tinha que me fazer Muito voar. engajado, que eu cheguei na época, existia o tema, todo ano tinha um tema, a Olimpíada Cultural, né? Isso. E qual que era o tema daquele ano, você lembra? Sonho. Sonho. E aí joguei para os alunos, falei, olha, é o seguinte, você já tem conhecimento suficiente para fazer alguém voar. Voar como, professor? Sair do chão e ir de um lado para outro, usando cordas, né, equipamento de segurança. Pendurado. Simples assim. Aham. E aí o que eu fiz com a turma, né? Falei, expliquei mais ou menos qual era a minha ideia e perguntei se eles tinham mais alguma ideia. Eles até deram outras ideias de fazer simultâneo, fazer rapel para lá, rapel para cá, e teve, né? Teve. Uma série de situações de técnicas verticais simultâneas. E aí sua turma e você compraram essa ideia, né? De expor você a sua vida em risco, né? Mais ou Por menos que isso. não? Lógico, era você, né? A perda talvez não fosse tão grande. Não ia fazer tanta diferença. E aí? Bom, aí o que aconteceu? Eu mostrei para eles um manual de resgate em caverna, né? Mostrei, eles já tinham uma noção de trabalho de polias e tudo mais. E aí eu falei, olha, estudem isso aí, depois a gente vai conversar melhor sobre essa abertura, né? Aí alguns estudaram muito profundamente. O crânio, por exemplo. Sim. Né? Rodrigo. Naturalmente. Foi um dos... Né? E eles tiveram algumas sacadas na hora... Porque assim, a história era montar uma forma desse rapaz sair do chão, simular que ele estava... numa experiência fora do meu corpo. sonhando. Isso. Então, perispírito subindo ao alto de um ginásio. Quantos metros de altura? Você tinha chegou a aquilo? quase 10 metros. Quase 10 metros de altura. Você chegou. Maravilha. 10, comum para você hoje em dia. Né? Normal. Normal. Já saltei de paraquedas. Então. Por que será? Por que será? Mas resumindo, como a teoria era sonhos, o que aconteceu foi assim, o ginásio escureceu, o Rafa entrou com a cadeira dele, canhão de luz em cima dele, ele chegou até o centro da quadra, próximo ao centro, aí desfocou nisso, ele pegou, olhou para um lado, olhou para o outro, ele olhou para um lado, foca o canhão de luz na parede e alguém descendo o rapel, todos vestidos como ele estava vestido. Uma bandana, a bandana foi em razão de inclusão também, não sei se você lembra disso. Foi, é verdade, do Pedro. O Pedro. Né, que era careca e usava bandana. Isso. Então, todos usando bandana. Você ficou lindinho de bandana. Fiquei. Né? Fofo. E aí, ele olhou para um lado, focou, olhava para o outro, né? Voltava o canhão de luz nele, ele olhava para o outro, outra pessoa descendo o rapel. Sei que na última foco que deu nele, já tinha uma outra pessoa com um biotipo seu, sentaram na cadeira e você... Que não era eu. Não era você. Mas você estava já saindo, como se estivesse saindo do corpo. Subindo em direção aos seus teto. sonhos. Isso. Você estava sonhando. Estava. E aí, subindo ao teto, começaram a acontecer outras coreografias na quadra, né? Com capoeira, com formações, com música bem raiz, né? Isso. E você andando de um lado para outro, voando. Andando não, voando pendurado. Pendurado de um lado para outro no ginásio. E tchá, né? Desfrutando dos seus sonhos que estavam acontecendo lá, como se estivesse sonhando com as suas mobilidades, que você não as tinha, certo? Resumindo, você retornou ao seu corpo depois de toda essa sequência grande de coreografias, demorou, né? Foram, sei lá, uns meia hora, mais ou menos, né? Você retornou ao seu corpo e saiu calmamente com a sua cadeira de rodas. Isso.
O detalhe é que quem montou tudo foram os colegas dele. Eu só supervisionava. Então, eles realmente estudaram as técnicas, são técnicas complexas mesmo, né? Nem todo mundo. Eles estudaram e deram soluções que eu não as tinha para algumas coisas, né? O crânio da turma dele, que hoje é médico, né? Nossa, dava algumas ideias brilhantes. Até da minha própria anatomia, melhor pendurar ele de um jeito e não do outro. Né? Então, e ele morreu de medo, só um detalhe, né? Eu morri de medo. Ele parece que ele estava tranquilão na hora lá. Não. Mas superou. Mas e deu um show, porque ele também, a expressão do Rafa, sim, foi a expressão corporal, os gestos sim. que você fez, que você tirou essa sacada na hora lá, deu uma emoção muito mais forte ali. Sim. Né? Então você não era só um saco de batata sendo erguido e virando para lá. Você participou com todas as expressões que você trouxe do teatro, inclusive. É verdade. Então, essa é uma história muito legal para a gente encerrar o episódio, porque envolve absolutamente, eu acho, tudo que a gente falou em quase 2 horas aqui de conversa sobre educação inclusiva. Era uma ideia ousadíssima, que foi compartilhada com os alunos, teve uma corresponsabilidade, teve um vínculo de confiança que foi colocado à prova, e não foram só os alunos da minha turma que participaram desse rolê. Porque a engenharia da polia de um lado para o outro era todo mundo que tinha que puxar aquela corda. E deu certo. Deu tão certo que uma memória que eu tenho é que a hora que eu desci e sentei, antes de eu sair da quadra, a hora que eu desci, sentei na cadeira de novo e fui saindo da quadra, a apresentação desmontou, porque todos os alunos invadiram a quadra, deu certo e tal. Isso eu lembro que aconteceu, porque foi uma coisa muito significativa para todo mundo e teve, acho que todos os pilares, né, que a gente conversou até agora foram colocados em prática. Então, acho que de todos os assuntos e de tudo que a gente falou, trazendo essa conversa para o hoje, né? O que fica para o agora, é que é um desafio contínuo, é um desafio que envolve muitos lados, não é algo que pode estar como responsabilidade de um lado ou do outro lado, não é só papel da direção, não é só papel da orientação, e nem só dos professores, e nem só da mãe, nem só do pai, e muito menos só do aluno. É uma briga que tem que ser comprada com todo mundo, porque senão não funciona. E é um grande desafio que a gente tem hoje, que a gente escuta as histórias, como eu comentei, né? Então, para todo mundo que ouviu o episódio inteirinho, até o final, espero que vocês tenham gostado dessas, eu particularmente adorei, dessas lembranças todas, desse ambiente inclusivo que foi construído ao longo do tempo, mas que nasceu com o planejamento de ser assim, e dá para virar essa página no ambiente onde você está. A gente deu várias soluções, ideias, histórias e tal, que você pode adequar para o seu contexto, mas principalmente, como a gente falou aqui super bem, envolva todo mundo que vive isso no teu dia a dia. Esse é o caminho para a educação inclusiva efetivamente funcionar. Afinal, a inclusão, acho que é isso. Não é isso? Isso mesmo. Gente, muito obrigado. Foi sensacional conversar com vocês. O café aqui é muito bom. Um café bom, né? Bastante. Maravilhoso. Tudo maravilhoso. É um café muito especial. É verdade, é verdade. Muito bem recebido, viu, gente? Gente, obrigado. Obrigado. Valeu, obrigado. Ufa! Agora